Seja bem viado. Essa é a abertura. A carinha. Now sit down, wow. Então vai, vamos começar. Esse vídeo é sobre a adolescência e, sem dúvida alguma, realmente foi a parte mais difícil da minha vida. Talvez seja a primeira vez que eu vou lembrar ponto por ponto e fazer uma linha do tempo do que aconteceu, assim. Talvez isso me ajude também. Então, vamos começar daí. Eu falo que essa foi a parte mais difícil, porque com certeza foi quando eu mais fiz teatro na minha vida, assim. Foi absurdamente difícil. Começando pelos nós, que eu falei no outro vídeo, que são carregados de uma fase para outra da vida. Então eu já cheguei na adolescência com muito nó na minha cabeça, muito tabu, muita mentira. Eu me lembro quando eu tinha uns 10, 11 anos, que foi quando eu realmente me vi que eu não encaixava mesmo com os meninos, assim. Isso na infância era uma dúvida, mas foi na adolescência que eu confirmei mesmo que eu não era igual aos outros meninos. Isso começou, eu me lembro bem, que foi por causa do esporte, assim, porque era muito determinado já que os meninos tinham que jogar futebol e que as meninas jogavam vôlei e handebol. Isso era muito certo, a educação física era dividida assim e tudo era levado desse jeito. Não tinha menino que jogava vôlei e jogava handebol, tinha alguns poucos e eu era um deles, né? E eu lembro que o bullying começou exatamente nessa época, porque, imagina, tava todas as meninas lá jogando e todos os meninos jogando. Eu queria estar jogando com as meninas, mas eu não podia, porque aquilo ia ser muito mal visto, ia ter zoação e tudo mais. E eu não gostava de jogar futebol, eu não gostava, não me atraía, não me dava vontade de jogar. Sei lá, eu me identificava mais com os esportes jogados com a mão. Então eu comecei a jogar, assim, eu via que aquilo não era muito certo, que não tinha nenhum outro menino que fazia isso quase. Mas como eu queria fazer aquilo, eu comecei a fazer. E foi daí que começou o bullying na escola. Eu ia jogar com as meninas e eu comecei a ouvir vários gritos na escola, assim, viado, boiola, e aquilo me atingia muito, assim. Eu pensava, cara, é só um jogo que eu quero jogar, que é o que eu me identifico, é o que eu quero fazer, igual vocês estão jogando futebol, eu quero fazer isso, sabe? Só que foi muito difícil porque toda vez que eu começava a jogar, aparecia alguém na janela, assim, gritava, Ramon Boiola, não sei o quê. Mas até aí, tipo, eram só gritos, assim, não me afetava tanto, apesar de já me machucar muito. E aí a parte que ficou difícil mesmo foi quando partiu disso para começar algumas ameaças, assim. Eu comecei a andar na escola e aí alguns meninos me ameaçavam, gritavam, boiola, vou te pegar na saída. E não era um menino, era tipo 1, 2, 3, 5, 8 e não separados, às vezes até junto, em grupo. E eu era ameaçado mesmo. E foi aí que chegou uma das partes bem difíceis da minha vida. Quase ninguém sabia, meus amigos que estão aqui agora não sabiam disso. Que eu fiquei doente com uns 12 anos, assim, eu lembro de chegar na escola e começar a sentir umas dores no estômago sem motivo. Comecei a ter ânsia na escola, eu chegava, entrava na escola e comecei a passar muito mal. Chegava em casa chorando mesmo, assim, pedindo pra minha mãe me mudar de escola. Eu falava que eu era mais adiantado que a turma, sabe? Eu falava, eu sou mais adiantado, me muda de escola. Porque vendo como aquilo era tratado, como as pessoas reagiam, vendo outros meninos me xingar, eu nunca me sentia confortável pra contar pra ninguém, porque a sociedade meio que aceitava aquilo. Grande parte das pessoas ouviam esses meninos fazendo isso comigo e ninguém falava que era errado. Ninguém chegava pra mim e falava, eles estão errados. Então, isso começou a atrapalhar muito a minha mente. Eu chegava em casa, chorando, falando, mãe, me muda de escola. Ela perguntava por quê e eu não queria falar o porquê. Porque se eu falasse pra ela, mãe, os meninos estão me chamando de viado, eu não sabia se eu era gay, eu não sabia que eu era gay, eu não tinha essa certeza pra chegar pra minha mãe e falar, eu sou gay, é por isso que eu quero mudar de escola, porque os meninos estão me ofendendo, os meninos estão me ameaçando. Isso não existia. Até que começaram essas dores todas e meus pais começaram a me levar em vários médicos, né? E não tinha diagnóstico, porque eu não tava doente fisicamente, eu tava doente psicologicamente, até que um dia o médico levantou essa hipótese e aí eu comecei a fazer tratamento com psicólogo, tratamento de homeopatia e alguns tratamentos alternativos, assim. Toda a minha família sabia que eu não estava doente fisicamente, que aquilo era psicológico. E eu também sabia, porque na verdade eu não tinha nada e eu realmente sentia dor, sabe? E foi quando eu comecei esse tratamento, comecei a tentar me curar. Isso durou um tempo, assim, foi 1 ano. E aí eu lembro que foi meio que depois dessa fase
que eu tentei não ligar pro que acontecia comigo. E eu realmente tentava propagar esse discurso de que eu não tava nem aí, sabe? Isso era frasezinha de MSN, de Orkut, não ligo pra sua opinião, pouco me importa o que pensam de mim. E eu realmente falava isso sempre. E eu acho que as pessoas até se perguntavam assim, por que será que ele fala tanto que não liga pra opinião dos outros, sabe? Porque eu imagino que minhas amigas, por exemplo, as meninas que eram da minha sala, não ouviam tanto os meninos fazendo isso comigo. Então elas deviam, sei lá, as pessoas deviam pensar, nossa, por que ele tá falando isso sempre, tentando afirmar isso, né? Mas na verdade isso era tudo uma ilusão, assim, eu ligava assim, e isso tava só na casca por fora, no teatro que eu comecei a fazer daí, né? Nossa, que bizarro isso, que era um teatro bizarro mesmo. E foi aí também que eu comecei a perceber que os meninos começaram a falar das meninas, os meninos começaram a ter interesse pelas meninas e tal, e eles conversavam isso entre eles, então como eu queria estar inserido no meio dos meninos, eu comecei a tentar fazer isso também, sabe? Eu via alguma menina, eu tentava falar, nossa, que menina bonita, né? Sei lá, quero ficar com essa menina. Eu ficava o tempo todo olhando o comportamento dos meninos e tentando repetir aquilo pra ver se eu conseguia me introduzir no meio dos meninos, pra ver se eu conseguia fazer com que as ofensas parassem. E era bizarro, assim, que alguém falava, viado. Eu falava assim, me deixa sozinha com a sua irmã no quarto pra você ver, sabe? Umas coisas bizarras, assim. Mas aquilo era tudo um teatro, eu sabia que isso, na verdade, não era o que eu tava pensando de verdade, o que eu queria de verdade. E nessa época eu sentia, assim, pouquinho de interesse em alguns poucos meninos. E eu já percebia isso, mas eu falava, não, fica quieto, isso nunca vai aparecer, eu não vou deixar isso aparecer. E aí que entra uma das coisas mais bizarras da minha vida, assim, que eu lembro disso, me dá até uns arrepios, que foi quando eu comecei a ir na igreja e pedir pra Deus tirar essa sensação de mim, sabe? Eu queria que aquilo passasse, eu não queria sentir aquilo. Chegava lá e ficava, meu Deus, tira isso de mim, amanhã eu não vou acordar com essa sensação. Eu fazia promessas pra mim de que isso não ia acontecer comigo. Porque eu não queria passar pelo processo de tentar entender realmente o que estava acontecendo comigo, porque eu negava pra mim, eu negava pra todo mundo, eu não queria que aquilo fosse verdade, porque eu estava sendo ofendido, eu estava sendo ameaçado. Então, pra que você vai querer investigar uma coisa dessa e você vai querer deixar isso aflorar, se isso na época parece que só vai te fazer mal, sabe? Que você vai apanhar na rua, que sua família não vai entender o que está acontecendo. Então eu tentava entrar nesse teatro e ficava nessa luta de acreditar que amanhã aquilo iria passar. Cheguei a fazer tipo, sabe essas promessas de Réveillon, assim, que a galera faz? Eu falava, a minha promessa de Réveillon é que ano que vem eu não vou sentir mais nada disso, sabe? Eu soprar velhinha de aniversário, eu pedia isso. Tipo, virada de ano eu pedia isso e, mano, isso era, nossa, absurdo pensar isso, absurdo. E isso me machucou pra caralho e foi uma coisa que me fez muito, muito mal. E foi assim durante muito tempo, foi assim até eu terminar o ensino fundamental, eu entrei no ensino médio desse jeito. Uma coisa que me marcou muito também foi que aí começam, tipo, as reuniõezinhas, né, dos meninos e tal. Então tinha a noite do videogame, a noite do filme, que os meninos convidavam os outros meninos pra ir pra casa. E as meninas faziam isso também. Só que os meninos não me chamavam, porque na escola todo mundo ouvia que eu era viado, que eu era gay, que eu era boiola, todo tipo de ofensa relacionada à homofobia, né? Eu sentia aquele receio dos meninos em me chamar pra fazer alguma coisa, eu não sei se por medo, eu não sei o que eles pensavam na época, né? Eu me sentia totalmente excluído e sozinho. E aí isso foi mudando um pouco depois, quando as meninas começaram a ver que elas se identificavam comigo e que eu também me sentia à vontade com elas, né? Então, algumas amigas minhas, que inclusive são minhas grandes amigas até hoje, começaram a me chamar pra esses eventos, assim. Então, eu comecei a me introduzir totalmente no mundo das meninas, assim. E, na verdade, isso só piorou o bullying, né? Imagina, eu já jogava só vôlei, jogava só handball, eu quase não tinha amigo homem. Quando tinha a reunião dos meninos eu não participava porque eles não me chamavam. E eu também não me sentia à vontade pra ir porque eu sabia que eles não queriam que eu fosse, sabe? E aí foi justamente nessa época que que os meninos começaram a realmente ficar com as meninas, né? Alguns começaram a namorar. Então eu me obrigava a ficar com algumas meninas. E grande parte das meninas que eu fiquei nessa época foi meio que por obrigação, pra provar para as pessoas que eu tava ficando com meninas, que eu não era gay, mas principalmente para provar para mim, sabe? E aí foi assim até eu terminar o ensino médio. Tentava namorar a qualquer custo, eu queria ficar com meninas, mas eu não queria ficar com uma menina escondido, sabe? Eu queria ficar no meio da praça para todo mundo ver que eu tava beijando uma menina. Foi assim até eu entrar na faculdade. E uma coisa que pesava muito pra mim era eu ser da cidade que eu nasci, né? As pessoas da minha cidade, na época, tinham a cabeça muito fechada. Consequentemente, eu também tinha. Então, eu pensava a todo momento, não, quando eu for embora, tudo isso vai se resolver, eu vou esquecer tudo isso.
isso, não vou ficar com meninos, mas longe da minha cidade vai ser mais fácil encarar tudo isso, sabe? E aí eu achei que finalmente eu tava livre, né? Mas o que aconteceu na verdade foi que a coisa só mudou de nome, assim, mas o negócio continuou ali. A dor, o que eu sentia, a angústia continuou da mesma coisa, não foi isso que solucionou. Finalmente eu dei uma roupa. Queria muito arrotar. Eu comecei a me obrigar a tentar ficar com o máximo de mulheres possível. Me convencer de que aquilo ali não ia acontecer comigo, de que eu não ia um dia me assumir gay, porque eu não queria passar pelo processo de me aceitar e de me assumir pras pessoas. Mas na verdade era tudo em vão. Grande parte das meninas, na verdade, eu não queria estar ficando. Inclusive é uma coisa que eu me arrependo muito, porque isso é uma puta sacanagem que eu fiz com as minas. E aí já na minha segunda faculdade, eu não terminei a primeira, tá, pessoal? Não terminei nenhuma. Mas já... E aí já na segunda cidade que eu fui morar, aconteceu a coisa que eu tenho mais gratidão na minha vida, assim, que foi conhecer as pessoas certas, sabe? Sem isso, eu não seria nem um terço do que eu sou hoje, do quanto eu me sinto livre, do quanto eu me sinto seguro. E aí ter conhecido essas pessoas, eu vi que elas não se importavam com nada, assim, em relação a isso, sabe? Elas aceitavam toda forma de amor, aceitavam que as pessoas fossem diferentes, que não existia um padrão de certo e errado, que a gente podia ser o que a gente quisesse, sabe? Foi muito confortante pra mim chegar no meio dessas pessoas, que aí eu tava sentindo que finalmente eu podia começar a tentar me questionar, e aí pintou na minha cabeça, assim, será que finalmente eu não posso tentar começar a olhar pra dentro de mim e ver o que eu realmente sou, sabe? Parecia que o momento tinha chegado, assim. O que aconteceu foi que daí a briga começou a ser interna mesmo, tipo, minha briga com o mundo tinha acabado. Pra mim, ali, naquele momento, realmente não me importava mais o que as pessoas pensavam. Finalmente era verdadeira essa frase que eu falava. Foi uma coisa muito interna, assim, muito. Eu me lembro de dormir várias noites chorando, sozinho. Será que vai chegar um dia que eu vou me assumir, que eu vou ter coragem de contar pra todo mundo? Mas eu ainda não tinha certeza se era isso mesmo que eu queria. Até que um dia eu senti uma coisa bizarra por um cara. E aí, nesse dia, eu falei, não... Calma, Ramon, acho que você tem que parar e se olhar mesmo. Você tem que parar de tentar fazer teatro. Vamos começar a ser o que você é, vamos tentar falar das coisas que você quer falar, vamos dançar, vamos rebolar, vamos fazer o que você tem vontade de fazer. E aí, a partir daí, o processo virou outro, né? De parar, de me olhar, de ver as pessoas na rua e falar, será que é isso, será que não é? É essa pessoa que me atrai, não é essa pessoa que me atrai? Foi toda essa luta por mais algum tempo, assim. Foi o tempo que vocês me conheceram, né? Antes de todo mundo saber de tudo. E hoje, falando tudo isso, talvez eu não queira apagar minha adolescência da minha cabeça, sabe? Porque foi aí que eu fiz grandes amigas, que eu levo comigo até hoje. Eu só penso na Thaís, velho. Bizarro. É graças a esses momentos que eu passei de ofensa, de xingamento, que hoje eu me sinto tão forte, sabe? Sei lá, eu fiquei 8 anos da minha vida escondido atrás de uma capa, de um muro, e hoje conseguindo ser livre da forma que eu sou, que eu acho que eu não gostaria de apagar isso da minha memória. Na verdade, eu sou muito grato às pessoas que apareceram na minha vida e me ajudaram a enfrentar tudo isso. E aí, vendo tudo isso que aconteceu, toda essa história que eu acabei de compartilhar, eu queria mais era fazer um questionamento, assim, principalmente para os homens héteros. Vocês acham que é justo e vocês acham que é plausível pedir para uma pessoa que passou por tudo isso, viveu um teatro 22 anos, não ser extremista? Vocês acham que é justo pedir pra gente ter paciência de ouvir uma piadinha homofóbica e falar, não, calma, você tem que conversar, as pessoas têm um entendimento diferente da vida. Vocês acham que é fácil pra mim chegar pra uma pessoa e falar, não, essa pessoa tá me ofendendo, vamos conversar? Não é justo, não é justo. Então chega de se esconder, ninguém merece viver escondido, e vai ter gay pra caralho sim, e vai ter gay gritando que é gay, a todo momento, gritando que é gay. Parem de pedir pra gente ficar quieto, porque a gente ficou quieto muitos anos da nossa vida, tá? Pelos e peixes, lá, gente. E diferente do outro vídeo, que no final teve aquela gracinha lá em preto e branco e tal, eu gostaria que nesse vídeo não tivesse, porque foi a parte mais dolorida da minha vida e eu não consigo botar uma partezinha engraçada nesse vídeo. Então assistam os próximos aí que o negócio vai ficar mais amenizado. Obrigado, beijos. Te amo. Pausa aí, por favor. 3, 2, 1.